Bom dia, hoje vamos falar sobre assuntos diversos. Hoje eu tô sem foco para saber qual que é a parada, o que vai rolar aqui hoje. Vamos ver o que vai acontecer. Tô sem foco, você tá sem foco? Bom dia, Papo Quântico da Gigi. Bom dia, Lorene, querida, tudo bem? Tô aqui pensando o que eu vou falar. Falei, assuntos diversos, vou tirar umas dúvidas aqui, quem quiser fazer perguntas. Hoje eu tô meio assim, não que eu não esteja inspirada, mas no momento eu tô sem ideia. Bom dia, bom dia, bom dia. Ontem, né, foi tão legal a live da Dia das Mães, né? Fazer aquela live pra mim foi muito legal. E a gente pode falar um pouco sobre o foco da família, né? Ontem nós falamos sobre as mães, né? O papel das mães. Falamos assim numa perspectiva bem interessante. Que explicar um negócio mais profundo, mas eu não lembro. Ah, não, aí também eu também não lembro o que é, não. Eu falei umas coisas mesmo, o problema é lembrar o que é, né? Eu tenho que assistir a live, né? E vou falar um pouquinho de família hoje, numa perspectiva mais interessante, né? Acho que é isso, vamos falar um pouquinho de família. Porque ontem nós falamos das mamães, agora vamos falar de família. Eu vou ter que ver, Lorene, assistir, falei mesmo agora, eu tenho que assistir para me restartar e ver o que é. Tinha mesmo um assunto mais interessante. Eu tenho que anotar na hora, sabe? Quando eu falo assim, eu tenho que pegar... Tem papel aqui do meu lado, eu tenho que escrever para mim depois lembrar o que é. São tantas emoções que você nem imagina, tantos assuntos. Ah, tá. Não, mas isso aí para mim falar, eu tenho que dar uma estudada, sabe? O céu roxo não vai dar para falar. Trombeta. Ixi, Maria, socorro. Essa trombetinha. Ai. Tá bom. O céu roxo, ele tá indicando a inversão magnética do campo, a inversão do campo magnético da Terra. E aí nós estamos lascados, meus amores, porque tudo isso que aparece, a gente tá achando, né? A gente tem duas opções, ou achar que o clima está sendo alterado pelos equipamentos ou que o campo magnético da Terra está provocando tudo isso. Pode ser que sejam as duas coisas juntas. Mas realmente a inversão do campo magnético é que está definindo o jogo, sabe? Está definindo o jogo. Não tem como. O pessoal fala de transição planetária, né? Então, assim, o que seria essa transição planetária? Eu ia falar de família, olha para onde que foi. Então, vou mudar o rumo da banda aqui da conversa. Sinceramente, eu não conseguia, na hora de entrar na live, não me veio nada. Eu acho que era isso mesmo. Então, o que acontece? A inversão magnética da Terra, ela muda o relevo todinho da Terra. Entende? Ela muda o relevo. Ai, Giselda, como assim? Hoje nós temos montanhas e vales. Segundo os especialistas, numa nova Terra, né? E nessa Terra não havia mares, tal. O que acontece? A Terra fica com o sistema, né? Fica com um relevo plano. As montanhas descem, os vales sobem. Segundo os especialistas. Gente séria, gente que sabe o que está falando. E gente que estudou, né? Vem um conhecimento herdado dentro de ordens secretas, dessas ordens herméticas aí, que conhece que foram os detentores, né, os cuidadores, aqueles que guardaram o conhecimento.
né, o conhecimento hermético, escondidinho, segredinhos. Pessoal que conhece os segredinhos, entendeu? Então, quando o céu começa a ficar, ele foi ficando em alguns lugares vermelho, depois lilás, que quando chega no lilás, a inversão do campo magnético está muito próxima. A gente não sabe o que é esse muito próximo, né? Pode ser anos, entende? Mas já está bem perto mesmo. E todos essas inundações, né? Que a atmosfera começa a ficar inundada com o que eles chamam de plasma, né? E o plasma, primeiro é a água, muita chuva, depois tem granizo, depois tem neve e depois vem os sprites, né? Que é o fogo. Então, procurem pesquisar no Rio Grande do Sul, eles conseguiram fotografar os sprites, né? Aquelas colunas de fogo, parecem uns raios caindo, assim, é um negócio muito interessante e assustador também, né? Que eles falam o seguinte: uma hora esse sprite vai aterrar, e quando aterrar é fogo mesmo, né? E tudo que tem eletricidade e metal, acúmulo de metais e campo elétrico mesmo, a terra, e aí explode. Bum! Olha que notícia boa, segunda-feira de manhã! Ai, gente, nossa senhora, acho que eu vou ter que queimar no fogo do inferno um negócio desse, né? Segunda-feira de manhã dando umas notícias boas dessas pra vocês. E rindo. Essa mulher tá com capeta no corpo, tá com capiroto no corpo, não é possível. É bem por aí. E é muita mudança geológica, é muita coisa, né? Esses vulcões aí, né? Islândia provavelmente vai desaparecer, né? Muita coisa vai acontecer. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Mas o que vocês têm que entender é que cada pedacinho da Terra, cada bolha vai ter uma forma de materializar, né? Essa inversão magnética, de sacudir, né? Então, lá no sul está sendo esse volume absurdo de águas. Quem conhece o assunto profundamente de verdade já tinha avisado, sabia que ia dar um problema hídrico muito grande lá. A seca da Amazônia também. A Amazônia vai secar, já secou. Vocês viram aí o Rio Amazonas seco um tempo atrás? Vai secar tudo. Então, quando diminui o campo magnético, o que acontece? A água, ela desce. Porque da onde vem essa energia eletromagnética, ela estava empurrando as águas para cima, agora desce. É complexo, tem que estudar. Não gosto de ficar falando as coisas assim por alto. E também isso não é um assunto que pode ser falado na internet assim muito abertamente, não, porque senão eles derrubam o meu canal. Tá bom? E a pena que eu acho, o dó que eu acho é que a pessoa, assim, gente que divulga esse conhecimento e tal, às vezes tem um fanatismo religioso muito grande e aí a gente tem que filtrar muito. É um pouco cansativo, mas tá valendo. Então, gente, vamos voltar à família aqui. Vamos falar um pouquinho dessa família maravilhosa que cada um de nós escolheu para estar aqui lindamente crucificados pela família ou muito agraciados, né? Depende, né? Depende do ponto de vista, depende do relacionamento, depende das escolhas, né, que foram feitas.
E eu sempre percebi que, desde muito nova, eu fui entendendo que a família que eu tinha, que era tão disfuncional e tudo, aquilo tinha um propósito, né? Tinha um propósito. E mesmo que eu ficasse achando assim um terror, hoje eu consigo enxergar melhor, né? E hoje eu vejo um nível de desapego e o quanto eu tive que crescer por conta de uma família disfuncional, né? Quanto? Então a gente reclama, né? Quando a gente tá no olho do furacão, no meio da bagunça, a gente fica muito chateado, né? Rita, bom dia, eu consegui fazer a gravação, terminei ela agora, já vou mandar para você, muito legal, tá? Então, gente, quando a gente tá no meio do furacão, a gente não gosta, a gente fica pé da vida, né? Aí me fala uma coisa, na hora de uma grande crise, né, como essa que está ocorrendo no Rio Grande do Sul, será que tem família que ainda manteve briga, raiva, contenda? Acho que não, né? Acho que não. Diante de uma crise dessa, vamos olhar o que há de oculto por trás de tudo isso para nós, aquilo que é um presente para nós, né? O que a gente pode receber dessa situação? Primeira coisa, ter gratidão, né? Muita gratidão por tudo que está tendo, né? Pelas facilidades e pela água, pelo alimento. E ainda assim, rever determinadas brigas, determinados conflitos que nós queremos manter na nossa vida. Familiares ou não. Vamos falar também da família humana, né? Da grande família humana. Da gente brigar com pessoas, assim, pouco... que são os nossos desafetos, né? Que na realidade às vezes são projeções mesmo. A gente atrai aquela pessoa para a nossa vida pra gente entender umas coisas, né? Só que ao invés da gente expandir, entender e se resolver internamente, né? A pessoa projeta e fica culpando. A questão da culpa, de trazer... Gente, a vítima, ela tem que ter alguém para culpar, né? O algoz e a vítima, isso são papéis assim que estão sempre juntos. Se vitimizar na vida, em situações, seja lá o que for, é um vício de comportamento doentio que nós temos. Uma das primeiras coisas que ocorre se a pessoa realmente está expandindo, sobrecriando a vida dela, né? Indo além, primeira coisa que ela tem que rever, você quer descobrir se uma pessoa realmente está expandindo, é perceber se ela está no vitimismo, se ela está culpando alguém por alguma coisa, se ela está apontando o dedo, reclamando do governo, reclamando disso, reclamando daquilo. Você ter consciência das falhas do sistema, da situação, seja lá do que for, ter consciência, tá tudo certo. O problema é que a gente culpar e justificar a nossa falta de atitude, né? A nossa falta, a nossa dificuldade de pôr o pé no caminho e caminhar. E ao invés disso, a gente ficar culpando, dando desculpa. Então, quando eu falo que eu não gosto de ouvir história, são essas histórias que a pessoa fica justificando porque que ela não fez e tal. Entende? As pessoas têm confundido um pouco essa questão minha da história, né? Tem a ver com a pessoa ficar justificando aquilo que ela não está fazendo. Ah, não, porque meu pai, ah, não, porque minha mãe, ah, porque minha esposa, ah, porque meu marido, ah, porque meus filhos, ah, porque isso. Então, assim, tá bom assim.
Então, assim, a gente fazer um exercício de começar a se colocar e dizer assim: eu escolho mimar os meus filhos, né? Eu escolho priorizar o meu esposo, eu escolho priorizar a minha esposa, entende? Ao invés de se vitimizar. E aí, quando você começa a reconhecer isso e ter uma visão mais clara, mais lúcida, você começa a equilibrar mais esses relacionamentos. Quando você começa a equilibrar esses relacionamentos e dosando, assim, percebendo aonde que, né, qual que é o seu papel, o que você escolhe, de que forma você escolhe estar nesse relacionamento familiar. Mas primeiro você tem que se curar do vitimismo, do mimimi, né? Parar de ser vítima. Então, assim, a questão do narcisismo, né? É muito complexo, mas a gente vê pessoas dando depoimentos muito emocionais. Quando você está ainda muito na emoção, você realmente ainda está muito vítima do outro. E é muito legal o alerta, né? Porque antigamente acho que os profissionais nem tinham muito, né, muita clareza, porque as nossas instituições, elas de ensino, o objetivo delas é tirar a pessoa da possibilidade dela perceber realmente o que acontece. É mascarar, maquiar tudo, que a pessoa sai de uma instituição de ensino superior com tudo mascarado em todos os níveis, perdida, fragmentada, a consciência dela está completamente fragmentada e ela comprou a narrativa toda que o sistema deseja que ela tenha. São raros aqueles que mudam isso. A Lorene, você até disse que precisava de autorização energética, não é algo que foi escrito, que está se cumprindo, está sendo escrito. Gigi, tá, entendi, eu lembro o que é. Agora eu lembrei. Então tá. Lorene, você pode mandar esse texto para mim lá pro meu WhatsApp pessoal? Que aí eu vou preparar isso para essa semana, tá bom? Porque eu tenho que preparar esse conteúdo, não posso sair falando assim de qualquer jeito, não. E aqui eu já tô fazendo o samba do crioulo doido, eu já misturei um monte de assunto. Se eu jogar mais esse, o povo acha essa mulher, ela sofre de algum distúrbio. Ela é bipolar, tripolar. Vamos chamar de tripolar. Tá bom? Manda pra mim, querida, aí eu sei o que é assim, agora eu sei. Mas aí eu vou preparar um pouco melhor, tá? Para poder falar com vocês exatamente. Muito interessante esse assunto, né? Vixe, eu arrumo cada... Mas vamos que vamos, vou falar um pouquinho sim, tá? Obrigada, Lorene, você me ajuda. Me ajuda aí, porque... Então, gente, o que nós precisamos perceber é o seguinte. Dia das Mães. Nossa, coisa linda, né? Lindo, lindo, lindo. Só que não é tão lindo assim. É legal, né? Tem pessoas que têm um bom relacionamento com a mãe e tal, apesar de... E tem pessoas que são, né? Verdade, a turma não se bica. E tem a questão das memórias, né? De outras vivências, experiências, onde normalmente são inimigos. Um matou o outro matou um. E e competem, né? E mães narcisistas, né? Com perfil, personalidade narcisista. E toda pessoa que tem uma mãe assim é um sobrevivente, né? É um sobrevivente. Dependendo do grau, porque tem vários graus, né? Tem uns que são, assim, terríveis. Outros são mais brandos. Mas o perfil narcisista, o objetivo dele é destruir. É destruir aquela vítima, né? Entende? Então, assim, o pessoal só fala do que é bonitinho, lindinho, né?
Dia das Mães, ai que lindo. Relações familiares, ai minha família, que lindo. Que lindo, né? Tem famílias realmente que são harmônicas e tudo, mas elas são mais raras. E ultimamente cada vez mais, né? E é lógico que existe toda uma narrativa, toda uma programação para poder criar conflito. Mas apesar disso tudo, a gente tem que entender que tem situações, a gente tem que fazer escolhas. O ponto de interseção entre as relações que eu estabeleço com os meus familiares, eu que vou ditar com uma pessoa adulta, não emocionada, não chilicada, eu que vou definir essa área de interseção. Interseção, vocês lembram que vocês estudaram lá na escola, lá acho que foi primeiro grau, os conjuntos, e um conjunto com o outro tem uma interseção, e aquela interseção entre um sistema e outro, você que estabelece o tamanho dessa área de contato, né? Então, se eu quero ter uma relação muito profunda com figura A, figura B da minha família, e tem uma figura C, uma figura D de dado, que eu falo assim, poxa, eu vou diminuir meu ponto de contato, a minha interseção com essa pessoa aqui, porque tá dando muita interferência, tá dando muito conflito. Até mesmo para me poder perceber em mim quais são os botões que essa pessoa, né, apertou em mim. Há pouco tempo eu fiz um exercício, eu fiz um workshop, tudo avançado, muito bacana. E esse workshop falava de relacionamento mesmo, sabe? E aí a gente fez um exercício durante esse workshop maravilhoso. E, né, daquele relacionamento com a família. E durante o exercício, eu tomei um susto. É legal porque você, né, se depara com realidades que você nem sonha. Durante o exercício, eu descobri que eu, de certa forma, totalmente inconsciente, eu lutei durante boa parte da minha vida para ocupar o lugar do meu pai, porque eu julgava ele um incompetente. E que eu achava mesmo que, né, tudo de forma inconsciente. Uma parte era consciente, a crítica que eu tinha com relação ao meu pai era muito consciente, né? Eu, né, não tem a menor chance. Mas eu não tinha consciência que eu tinha, de forma inconsciente, entrado assim no espaço e falei assim, agora eu vou fazer o seu papel, porque já que você, olha só a arrogância da gente, né? Já que você não tem competência, eu vou fazer. E aí, nas leis sistêmicas, você entra ali na hierarquia, você vai ocupar um cargo que tá não dá. E a filha caçula é sempre o nariz empinado, é aquela coisa, não, porque eu vou fazer, porque eu vou mostrar, não, aí é a família inteira, eu queria arrumar a família inteira. Gente, eu me lasquei, mas eu me lasquei tanto nessa vida, mas eu me lasquei tanto, né, tanto. Se eu soubesse, se eu tivesse aprendido isso, uau, nossa, minha vida tinha sido muito mais tranquila. Eu tinha arrumado muito menos confusão. Gente, eu arrumei muita confusão. Eu olho pra trás, eu falo, eu tinha que ser você mesmo. Oh, meu pai. Aí a hora que eu descobri que eu tinha, né, por achar o meu pai um incompetente, eu resolvi assumir o papel dele na família, né? Ser para a família aquilo que ele não foi. Gente, esses papéis inconscientes, isso, nossa, a gente tem demais da conta. E aí agora, né, do alto dos meus 60 anos, eu olho para isso e falo, uau, agora eu entendi o tamanho da bagunça que eu arrumei para mim na minha vida.
Ah, Lorene, eu sou a caçula, a ovelha negra da família e da pá virada. Ixa, pá virada. Veio revolucionar, sacudir as estruturas. Assim, a gente que tem esse papel, né, de sacudir a família, eu acho que a gente acabou se mantendo inconsciente por muito tempo, até primeiro para fazer muita coisa, né? Deu uma sacudida, né? Deu uma mudada. E é impressionante, mas parece que desde que nasce, o meu caso é desde o nascimento. A minha chegada foi muito turbulenta e eu mudei, né, a realidade de todo mundo. E todos, né, da família me olhavam, né? Aquela que provocou o tsunami, né? É uma tromba d'água, um terremoto na família. Meu nascimento produziu situações irreversíveis, né? Minha mãe quase morreu no parto, foi uma coisa terrível. E foi se arrastando, né? Foi uma coisa bem traumática e bem assim, bem escandalosa, terrível. Aí você já chega fazendo um barulho desse, né? E aí eu cresci ouvindo muita coisa. E aí eu fico imaginando, né? Que meleca que não ficou aqui dentro, né? Quanta culpa, quanta coisa. E o tanto que eu tive que criar uma vida sofrida, difícil em vários aspectos, para poder justificar o sofrimento que eu causei no meu nascimento para minha mãe, porque isso era cobrado. Eu andava na rua de mãozinha dada com ela, as mulheres, as pessoas, eu era um catatauzinho mesmo, petitinha. Chegava para mim e falava assim, olha, mas falava assim mesmo comigo, olha, você tem que valorizar muito a sua mãe. Você tem que ser muito boa para ela, você tem que ser... Não, falavam coisas para mim, porque ela sofreu muito para te ter. Gente, era muita culpa, né? Eu ficava olhando assim. E eu nem sabia do que estava falando, porque eu não tinha consciência do que, né? Consciência eu não tinha do que tinha acontecido. E a minha mãe não deixava ninguém falar. Ela não gostava que falasse. E aí eu passei uma vida, né, assim, recebendo o tratamento, né? Da consequência de um fato do nascimento e sem saber como que foi isso. E muito pouco, eu consegui pegar muito poucas conversas e tudo, que aí que eu fui entendendo tecnicamente o que aconteceu e tudo, e uau, brincadeira não. E aí eu falei, puxa vida, como é que você lida com isso, né? Eu tenho que salvar essa família toda, eu tenho que ter uma vida muito difícil, eu tenho que sofrer muito, né, para poder justificar, para poder compensar, né? Ó, mãe, você me deu, né, eu nasci tudo, agora eu vou sofrer mais do que você para poder, né, equilibrar esse negócio aí. É mais ou menos por aí que a gente faz, né? Minha história dá um livro. A Lorene falando, um dia se quiser eu conto, um resumo, eu sou a caçula, filha única e a filha mais velha, tudo na mesma vida. Ah, querida, dificilmente você é única, porque o útero das nossas mães, todos nós, né, as mulheres, elas têm vários embriões que não ficam. Então, dificilmente a gente é a mais velha e dificilmente a gente, às vezes, pode não ser a caçula. Entende? Tá, é a única que sobreviveu, mas se fizer uma constelação bem feita, com a pessoa que conhece e que sabe puxar a energia mesmo do que aconteceu, para colocar você no lugar certo. Você, às vezes, é a segunda ou a terceira. De 4, 5. Entendeu? E aí entra aquela questão interna da gente querer compensar um monte de coisa, né? E aí a gente vai entendendo melhor o nosso posicionamento. Por que faz isso, por que faz aquilo, entendeu? Há alguns anos atrás eu descobri claramente que eu tinha
que é muito comum, né? Vir 2 embriões e um se perde, é coisa muito pequena ainda, né? A mãe nem percebe tudo. E aquela criança, aquele irmãozinho gêmeo, né, ali foi embora, muito pequenininho, mas a informação, né, a gente sente falta de alguma coisa. Ou então uma entidade, aquela entidade daquele embrião fica ali com você na sua vida. Não, tem cada caso muito louco. Uau, sabia disso não, muito interessante, exato. Sabe? É porque aí o que acontece? Qual que é a consequência disso? Você não está no seu lugar. Você nem sabe qual que é o seu lugar aí. Você fala, eu sou mais velho, eu sou caçula, e não é nada disso. E aí você não se acha na vida. Não tô falando que é o seu caso, tô falando geral, né? A gente não se acha na vida porque a gente não está no lugar que tem que estar. Nós não ocupamos na hierarquia exatamente o que é. Então, quando a pessoa que tem realmente conhecimento, que faz uma leitura mais profunda, assim, do campo, ela acha o lugar da pessoa e ela vai achando aqueles que se foram entre cada um. E aí você tem uma família de 5 filhos, na realidade você tem ali mais pelo menos uns 3 ou 4 ali no meio. Aí você vai colocando cada um no seu devido lugar e aí a pessoa se encaixa na vida, entende? É muito interessante e importante essa ressignificação, essa relocação dentro da família, entende? Muito legal. E a pessoa aí, ela começa a se achar. Ela entende que a posição dela é tal, e aí ela começa a funcionar. É impressionante, é mágico. Porque aí você começa a funcionar de uma forma mais legal, né? Mais verdadeira, encaixada na sua própria vida. Toda a ansiedade está muito ligada a isso. Muito. A ansiedade está muito ligada a isso. Sabe? E lógico, tem vários fatores, né? Ansiedade. Mas um deles é a pessoa não estar ocupando o espaço. O espaço não, a posição, vamos dizer, correta, né? Na hierarquia familiar. Ela acha que ela é uma posição, mas na realidade ela é outra. Aí, normalmente, assim, e olha que tem mães que sabem que não, eu tive um aborto espontâneo, ou um aborto provocado, são coisas que vão acontecendo, e aí os filhos vão ficando totalmente, porque a pessoa também às vezes não conta, né? A maioria não conta, por uma série de motivos, né? Não pode contar, e aqueles segredos, aquilo destrói, né? E é complicado, viu? É complicado. Então, assim, a gente lida só com aquilo que está na 3D, que vingou, né? Aqueles irmãos que vieram e tudo. Ou então aqueles que tiveram, né? Nasceram e depois, às vezes, morreram, né? Quando bebê e tudo. Mas quando não nasce e quando nem evolui a gravidez, as pessoas nem ficam sabendo. Aí quando elas vêm lá, nossa, 13ª, Lúcia. Pois é, menina, loucura isso, né? E normalmente a pessoa não sabe, né, Lúcia? Normalmente a pessoa não sabe. Que no seu caso passaram 12 seres por aquele útero, mesmo que sejam rapidamente, né? Então, assim, quando você faz esse trabalho de reconhecer o local, né, a sua posição, você se acha mais, você se acha na vida. Você tem mais facilidade de se colocar. É uma das coisas que nos ajuda muito. Essa coisa deixa eu tomar aqui. De acessar o campo, né? A pessoa que
Porque tem muita gente que se arvora a fazer constelação e tem pouca prática, né? Pouco conhecimento. Ou então existem pessoas que desenvolveram, né? Ao longo do tempo, expandiram o conhecimento também, né? Vão além, vão nas vidas passadas, né? Que tem que ser. Porque você tem, dentro da minha visão, né, com as terapias de expansão de consciência que eu acompanho, que eu exerço, que eu pratico, gente, é muito claro que a gente tem uma genealogia física da família terrena. Esse corpo aqui tem informação toda aqui, ó, de zilhões, né? De seres e são os antepassados. Mas a gente traz uma bagagem também. Então, o ser que está ocupando o corpo, ele também traz uma história. Sem dizer que existe também a questão de terem trocas, né, do corpo. Eu quando falo nesses assuntos dentro dos cursos, o pessoal fica horrorizado. E até mês que vem, acho que é dia 18 e 19 de junho, eu adiei. As forças invisíveis avançadas, eu joguei pro mês que vem. Esse mês não achei propício, tempo muito corrido. Aí eu joguei para maio. Desculpa, para junho. Ia ser maio, aí eu joguei para junho. 18 e 19, por enquanto eu tô olhando por aí. 18 e 19 de junho. Sábado e domingo. Mas também assim, para fazer não muito longo, né? Trazer informação, facilitar todo mundo e trabalhar em cima e vamos ver no que vai dar. Eu espero poder fazer um trabalho bem legal. E trazer esses conhecimentos mais profundos, né? Mais aprofundados e tudo. Que eu confesso para vocês, assim, eu tenho um pouco de preguiça de falar de certas coisas, mas vamos que vamos. Vamos aproveitar a possibilidade, né? As pessoas estão me pedindo muito. Falei, então tá, vamos abrir essa possibilidade, vamos fazer esse curso, né? Vamos fazer esse curso e expandir consciência, né? E quando a gente vai entendendo melhor o sistema de encarnação na Terra, como que a coisa acontece e o que a nossa falta de consciência nos leva, né, a viver, a se enrolar e tudo, a gente ainda não teve oportunidade. Eu acho que essa é a primeira geração que está tendo a oportunidade de ter ferramentas e conhecimento para ter uma encarnação mais consciente. Mais consciente. Mais consciência, mais clareza, por favor. Mais consciência, mais clareza, por favor. Aí quando você vê realmente, naturalmente, né, a comoção que todos nós entramos diante de grandes catástrofes, a comoção. Estou falando para você ter consciência da dureza do momento. Isso é uma coisa. A gente entra no emocional, né? E aí a gente projeta todas as nossas dores, toda aquela vítima que está escondida dentro de nós, a gente põe para fora. E aí começa, ai, que coisa terrível, você viu o que aconteceu? Não. Gente, é uma catarse. É uma catarse. Todo mundo colocando para fora aquela dor, aquele sofrimento, aquele tudo. E a gente esquece que não existe vítima no universo, né? E com certeza as pessoas coletivamente, individualmente escolheram estar ali. Como nós também estamos escolhendo e vamos escolher estar em algum lugar, em algum momento, né? De toda essa transformação. E eu espero sinceramente que a gente escolha, né, lugares, situações, espaço e energia, né, que a gente possa expandir. Se a gente tiver que entregar o corpo físico,
que seja de uma forma mais harmônica, né? Consciente, ao invés de dar um chilique, gritar igual uma sirene. Ai, ai, ai. Eu vou assim, cá entre nós, né? Já que hoje o dia tá assim, a gente falando de coisas tão interessantes, eu sempre falo o seguinte: qual é que é um desencarne que funciona pra mim, né? E que seja rápido. Eu não quero nem ver, nem ver. Eu já tive, eu já fiz uma hipnose uma vez, muito interessante mesmo. E eu fui em algumas vidas. E achei interessante que nenhuma delas, na hora da morte física, eu nunca estava dentro do meu corpo. Eu sempre estava acima, mas muitos metros acima mesmo, numa distância grande, assistindo o desencarne do corpo, o descarte do corpo. E eu falei, uau! Então quer dizer que toda vez que eu morri, eu não estava lá dentro do corpo, eu já estava fora dele. Eu falei, que interessante! Então, gente, tem muita coisa entre o céu e a terra, entre a vida e a morte, que a gente nem sonha. E eu tenho explorado, eu sempre estou explorando esses assuntos que ninguém quase, né, aborda e tal. Então, lá nas forças invisíveis, eu vou trazer, né, esse conhecimento. Só que é o único curso que precisa de ter, né, o pré-requisito é fazer o módulo 1. Porque não tem como fazer o módulo 2 avançado se não fizer o módulo 1, né? Então quem quiser lá na frente fazer e não fez o módulo 1, já se programa. A Lili, Gigi, depois que te conheci, tô pedindo todos os dias para mim e para várias pessoas mais consciência, universo, por favor, mais clareza. Exatamente! Maravilhoso, né, Lili? Mais consciência, mais clareza, mais consciência, mais clareza. Mais consciência, mais clareza, mais consciência, mais clareza. É isso aí. Gente, segunda-feira maravilhosa. Vamos que vamos. Vamos ter uma semana maravilhosa, brilhante. Vamos fazer as nossas escolhas. Gente, faz as escolhas de vocês, gente. É tão bom fazer escolha. E pede pro universo trazer os recursos. Eu escolho isso, escolho aquilo. Gente, vou ter que desligar que minha campainha tá tocando, deve ser entrega. Vou ficando por aqui e até amanhã, de manhã, 8h08 da manhã.